Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Eu tenho falado aqui numa sequência com vocês a respeito da oração do voto. Mas eu tenho deixado uma coisa clara aqui na igreja, né? Porque quando você fala voto, pronto, já forma um cifrão na cabeça da pessoa. E não é só isso. Porque o que é o voto? O voto é uma oração que se faz. E eu tenho falado, desde o dia que eu comecei a pregar a respeito do voto, que se existe uma oração mais forte do que a do voto, eu vou ser sincero para vocês, nós estamos para conhecer, né? E eu venho falando sobre o voto, eu dei o exemplo a semana passada do voto de Ana. Ana não fez um voto financeiro, certo? O voto pode ser financeiro? Pode ser financeiro. Mas eu posso fazer um voto, sei lá, te dar alguns exemplos aqui. Bom, eu vou ler tantos capítulos da Bíblia por dia, fazer um voto com Deus. Eu vou fazer um voto de todos os dias, tal hora, dobrar o meu joelho e orar no mínimo 1 hora por dia. Eu vou fazer um voto de, não sei, 1 vez por semana, eu vou visitar os enfermos, sei lá, no hospital. Eu vou evangelizar alguém, Meu irmão, existe milhares de formas de você fazer um voto. Por isso é que quando eu falo de voto, eu sempre chamo a atenção das pessoas e deixo específico em relação a isso, que não é só o financeiro, porque caiu num lado pejorativo, verdadeiramente, porque todo mundo que fala de voto é dinheiro, é não sei o que, é dinheiro, é não sei o que. Pode ser? Pode ser. Mas especificamente não é só para isso não, certo? A Ana, ela fez um voto, e ela fez um voto familiar. Nós vimos a semana passada que o Eucana tinha 2 mulheres, uma era Penina e a outra era Ana. A Penina, diz a Bíblia, tinha vários filhos. A Ana não tinha nenhum. E a Bíblia chega a dizer que a Ana andava, que jeito, triste, cabisbaixa, chateada. Por quê? Porque a sua competidora, está na Bíblia a palavra, competidora, a irritava excessivamente. E por isso a Ana não comia, a Ana não tinha uma condição melhor, né, de se portar de vida, vivia chateada, vivia cabisbaixa, vivia lá meio largadona da vida. Até que ela vai e faz um voto com Deus. Ela entra no templo, né, onde estava o Eli a teve por bêbada, por embriagada. Ela disse: não me leve, meu Senhor, por embriagada. Eu estou derramando a minha vida no altar do Senhor. Ela falou: eu estou espalhando aqui o que eu tenho no altar do Senhor. Então não me leve por filha de Belial, certo? Porque ela orou. E qual foi o voto que ela fez? Ela chegou para Deus e ela disse: Senhor, se me deres um filho. Aí ela dá uma especificada: varão. Tá? Eu não quero uma menina, eu quero um homem. Mas por que eu quero um homem? Porque eu quero oferecer ele ao Senhor todos os dias da vida dele, e na cabeça dele não passará navalha. E saiu quem? Samuel. Eu ainda falei a semana passada, eu disse: amigos, presta bem atenção. Se daqui a 1000 anos Jesus não voltou, as pessoas que estiverem lá vão saber que Ana foi mãe de Samuel e que Samuel era filho de Ana. Não mudou nada. E aonde você lê na Bíblia sobre os filhos de Penina? Quem eram os filhos de Penina? Qual o nome dos filhos de Penina? Você não fica sabendo. Hoje eu vou falar com você de um que fez um voto financeiro com Deus. Esse foi financeiro, que foi o Jacó, certo? E aqui começa no capítulo 28, versículo de número 10, quero dar uma lida aqui com você. Diz assim, olha: partiu, pois, Jacó de Betseba e foi a Harã.
E chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre a sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Para aí. Você vai ver que ele vai, depois eu vou mostrar para você, e ele verdadeiramente faz um voto com o Senhor Deus material, financeiro. Mas não era isso que Deus tinha prometido para ele. Ele foi direcionado, e direção a gente não questiona. Eu sempre digo para vocês o seguinte: uma pessoa chega para mim e vem falar comigo: pastor, eu preciso falar com o senhor. Pois não. Olha, Deus me falou. Irmãos, o dia que você me procurar, nem precisa me falar. Se na verdade você orou, Deus te falou, você quer saber o que de mim? Você quer que eu fale o que para você? Você quer que eu te dou que direção da vida? Se Deus te falou, Deus te falou. Aonde? Quem é o Ayrton perante Deus na fila do pãozinho, meu irmão? Para com isso. Então, se Deus deu a ele uma direção, não se questiona a direção. Mas quem era o Jacó lá atrás? Estava sozinho, no meio de um deserto, não tinha casa, não tinha comida, não tinha roupa para vestir, não tinha água para tomar, não tinha nada. E mais, fugido do irmão, porque o irmão disse para ele: eu vou te pegar, eu vou acabar com você, eu vou exterminar a sua vida. Pode ser hoje, amanhã, depois da manhã, daqui não interessa o tempo, eu vou exterminar, vou acabar contigo. Tiver família, acabo com a tua descendência todinha. E o Jacó se manda, o Jacó foge. Deitado lá no deserto, ele tem um sonho e Deus fala com ele. Mas eu chamo a atenção tua para o versículo 15, que Deus diz assim: olha, eis que estou contigo. Acabou. A partir do momento em que você tem a palavra de Deus, irmãos, Deus está contigo. A partir do momento em que você obedece a palavra de Deus, Deus está contigo. Aí eu desobedeci, Deus já não está mais contigo. Eu sempre dou o exemplo aqui, ó. Eu estou aqui, certo? Estou debaixo da luz. Exatamente debaixo da luz. Se eu der um passo para cá, eu tenho reflexo dessa luz? Sim ou não? Sim. Mas eu já não estou mais debaixo dela. E aí eu dou outro passo para cá, ainda tenho reflexo dela? Tenho, mas não estou mais debaixo. E quanto mais longe eu for, mais longe da luz eu estarei. E quanto mais longe da luz eu estiver, obviamente, certamente, mais colado nas trevas também eu estarei. Ele disse: eu estou contigo. Jacó, eu estou te dando a minha palavra. Meu irmão, você tem que entender que, às vezes, o Jacó, não tem na Bíblia isso, eu vou fazer um comparativo aqui para você poder entender. O Jacó poderia dizer: Senhor, o Senhor está comigo? Tá. Eu não tenho casa para morar. Não interessa, eu estou contigo. Senhor, eu não tenho comida para comer. Eu estou contigo. Senhor, eu não tenho uma tenda para mim entrar debaixo dela. Eu estou contigo. Não interessa a adversidade.
É que nem aquela pessoa que diz assim, olha, eu fui orar, poxa vida, eu não senti que Deus estava ali. Você não sentir que Deus está ali, não quer dizer que Deus não esteja. Amém, Jesus? Já começa por aí. Então não interessa o que você tem enfrentado, não interessa se o problema seu é saúde, vida financeira, casamento, família, vida sentimental, vida espiritual, não interessa. Ele disse assim, olha, eis que estou contigo. Isso aqui, pastor, é uma palavra dita para Jacó, mas foi deixada para mim e para você, porque se não fosse para mim e para você, não estaria escrito na Bíblia, aonde eu tenho acesso, aonde você tem acesso. Então você tira o nome de Jacó e coloca o teu nome aqui no versículo 15, ó. O meu ficaria assim, ó, Ayrton, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Você está guardado, independentemente do que os teus olhos estão vendo, irmãos. Independentemente do que você vê com os teus olhos carnais. Só que o ser humano, ele tem aquela coisa, ele se apega àquele mal. O ser humano, ele é muito de ver, de enxergar o que ele não tem, mas ele não consegue agradecer por aquilo que ele tem. É impressionante um negócio desse. É impressionante uma coisa dessa. Pastor, eu não tenho, sei lá, não tenho um carro. Mas você tem saúde? Eu tenho. Você trabalha? Eu tenho. Então louvado seja Deus. Trabalha, guarda dinheiro para a tua saúde, você adquire um. É assim que funcionam as coisas de Deus. Ele vê aquilo que ele não tem. Poxa, eu não tenho. Eu não tenho, um exemplo, eu não tenho uma calça jeans não sei o quê, mas tem outras 400 e não sei quantas lá dentro do guarda-roupa. Por que você não olha aquilo que você tem? Por que você não tira o olho do problema, da adversidade, daquilo que o diabo está te mostrando, porque ele é mentiroso, o pai da mentira, e começa a olhar para a solução da sua vida? Caso de Jacó. Deus disse, eu estou contigo. E Deus disse mais, e te guardarei por onde quer que fores. Mas os inimigos, e não sei o quê, e bababá, e tal, porque o cara estava onde? No deserto, sozinho. Podia vir um animal ali, sei lá, destruir ele, um outro animal peçonhento, poderia vir um inimigo e acabar com ele. Deus disse, eu vou te guardar. A Bíblia chega a dizer que Deus guarda a nossa saída e a nossa volta. Nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E às vezes o irmão não para prestar atenção, não para ver um negócio desse. E ele disse mais no 15, irmãos, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Então, você vê que o Jacó, irmãos, ele sai fugido, mas ele já saiu com aquela ideia, um dia eu vou voltar. E Deus sabia, porque Deus conhece pensamentos e intenções do coração. Amém, Jesus? Ele conhece, ele sabe. Ele sabe. Antes do Jacó fazer o voto, que nós vamos ler aqui, que é o voto financeiro, Deus já tinha prometido a ele. Você pode fazer um voto financeiro? Pode. Pode chegar a Deus, eu quero tal dia, esse mês, dar uma oferta X para a casa do Senhor. Pode. Certo? Mas você já tem a promessa de Deus. O interessante é que você cumpra ela. Porque Deus termina o versículo 15 dizendo assim, ó, até que te haja feito o que te tenho dito. Você tem que cumprir aquilo que Deus está dizendo. Você tem que colocar em prática o que o Espírito de Deus está te dando. Pastor, está escondendo talento, irmãos? Você recebeu o talento e em vez de você negociar e adquirir mais, para depois no dia lá acertar com o seu Senhor, você pegou o seu talento e enterrou, você está danado na tua vida. Você pode ter certeza, um dia você vai responder diante de Deus. Você não faz, você não vai.
Você tem a oportunidade, uma coisa que eu bato na igreja assim, ó, constantemente. Quem está fazendo, está indo. Quem não está fazendo, está ficando para trás. Depois não adianta reclamar. Certo? Porque as coisas de Deus não é como uma escola. Você está lá numa tal série da escola, não deu, você repetiu, e não deu, você repetiu outro ano, não deu, você repetiu. Com Deus você não repete, você apenas fica. E você só vai voltar a deslanchar novamente, escreva aí, vou repetir pela terceira vez a quem possa interessar. Você só vai voltar a deslanchar novamente o dia que você colocar em prática o que ele está falando contigo. Caso contrário, esqueça. Você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Por isso é que o Jacó para e faz o voto. Qual é o voto? Versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada. Tomou uma pedra que tinha posto sobre a cabeceira, aquela pedra, né? Que o cara estava na areia, não tem travesseiro, não tem um pano para mim pôr aqui. Pegou uma pedrinha, pôs lá e encostou a cabeça, né? E a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade de antes era Luz. Olha o próximo versículo 20. E Jacó fez o quê? Não ouvia. Um voto dizendo: presta atenção no que você vai ler agora. Não adianta ler Bíblia como se estivesse irradiando uma partida de futebol. Bíblia tem que ser lida, entendida e praticada. Olha o que ele diz: se Deus for comigo. O que você nota aí? O que te chama a atenção aí? Se Deus for comigo. Alguma coisa te chama atenção ou nada te chama? Eu tinha um professor em direito, irmãos, que ele dizia o seguinte. Uma vez ele falou em particular comigo, ele disse: pastor, procura às vezes saber o porquê do porquê. Por quê? Né? Tenha curiosidade na vida. Volta no capítulo 18, aliás 28, versículo 15. No já, eu quero que você leia até a primeira vírgula, bem alto, que eu quero te ouvir, combinado? Acharam? Está aí na telinha, vamos lá. Já. Parou aí. Eis que estou contigo, saiu da boca de quem? De Deus. Vai para o versículo 20. Se Deus for comigo. Está tendo algum problema aí, né? Notaram? Espera aí. Ele não disse que ele é contigo? Disse. Ó Deus, se o Senhor for comigo, mas espera aí um pouquinho. Está tendo algum problema aí? Você não entendeu o que eu te falei lá atrás? Às vezes você para e Deus, se o Senhor me abençoar, se eu te abençoar, quais foram as últimas palavras do Senhor na cruz do Calvário? Alguém se lembra ou não? Está consumado, acabou, a bênção está ali, não tem mais. Pastor, se Deus fizer por mim, Deus não vai fazer mais nada por você, nem por mim, nem por ninguém. Tudo que ele tinha que fazer já foi feito. O que tem que acontecer agora é que eu e você, e quem quer que seja, temos que colocar em prática o que ele está dizendo. Versículo 15, que eu li para você, termina dessa forma: até que você coloque em prática tudo. Tem que ser dessa forma, irmãos. Não tem segredo na igreja evangélica. Tem o praticar. Uns praticam e outros não praticam. Uns fazem e outros não fazem. Uns param e ouvem a palavra. Outros, o pastor está dizendo aí, não é bem assim não. Leva a tua vida, meu irmão. Vai embora. Esquenta comigo não. O teu problema não é com o pastor aí. O teu problema é com o Espírito Santo de Deus. Mas depois não reclama daquilo que eu te falei, que eu te avisei.
Se o Senhor, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, mas Deus não tinha prometido que ia guardar por onde quer que ele fosse? Por que eu tenho que repetir tudo de novo? Eu tenho que assumir, irmãos. Eu tenho que assumir aquilo que Deus está dizendo para mim. Amanhã eu chego para você e digo, irmãos, especificamente aqui para cada um de vocês, todos os dias eu vou te dar uma ordem. Você vai chegar aqui na igreja às 3 horas da manhã, você tem que estar aqui 3 horas da manhã. Não me interessa se você foi dormir 2h30, 3 horas você tem que estar aqui. E você vai limpar toda essa igreja todos os dias, até o dia que eu achar que tem que ser. Tá bom. Você começa amanhã, vem 3 horas da manhã, você limpa. Outro dia tá. Daqui uns 15 dias você já está com o zoião esbugalhado. Entendeu? Chega uma outra pessoa, fala, não, eu vou dar um alívio. Essa pessoa chega 2 horas da manhã e limpa toda a igreja, fecha a porta, vai embora. Você chega às 3, está tudo limpo, arrumado. O que você faz? Você limpa de novo? Então você não tem que fazer mais nada, você só tem que assumir. Porque quem tinha que fazer por mim e por você já fez, que foi o Senhor Jesus. O que nós temos que fazer agora é assumir o que a palavra de Deus diz. É dedicar, é buscar, é fazer aquele voto. Pastor, mas eu tenho orado e parece que está amarrado. Tá, então eu vou fazer um voto. Qual que Deus colocou no meu coração? Foi o financeiro? Faço o financeiro. Não, foi o de ler Bíblia, então faz de ler Bíblia. Foi o sei lá o quê, então faz o sei lá o quê. É aquilo que Deus colocou no seu coração, não é especificamente uma única coisa. Porque senão dá a impressão que a bênção de Deus, ela tem um valor monetário, né? E na verdade não tem. O que vem de Deus para a minha vida ou para a tua é gratuito. Gratuito. Ninguém tem que pagar nada. Digam graças a Deus. Então ele diz, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, porque eu estou sem nada, né? Eu estou na eira e na beira, e eu em paz tornar a casa de meu pai, mas Deus não tinha prometido que daria a ele as terras e ele voltaria em paz? Pois é, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente de tudo darei o que, irmãos? O dízimo. Foi um voto financeiro, mas tem tantos outros votos na palavra de Deus. Eu me lembro uma vez que eu fiz um voto com o Senhor. Qual voto? De jejuar 1 semana, dia sim, dia não. Foi o que veio no meu coração. 24 horas por dia. Mas a pessoa limita a grandeza de Deus e o poder. Porque às vezes o senhor entende, pastor, que às vezes não dá, não. Eu não entendo nada, irmãos. Em relação às coisas de Deus, não é que não dá, é que você não quer. Não existe não dá, existe você não querer. Essa que é a realidade. Não tem, não, o senhor está errado. Tá bom. Pega a tua Bíblia, abra aonde que diz que eu estou errado, quando terminar a reunião você me procura, senta e me mostra. E eu vou aceitar claramente. Certo? A pessoa fica limitando a Deus. Eu não vou ler Bíblia porque eu não entendo nada. Bom, eu não entendo nada. Você entende alguma coisa de direito? De herança? Não, eu também não entendo nada, mas se teu pai tivesse deixado 10 fazendas para você lá, você ia atrás, não ia? Eu iria, pastor. Pois é, sem entender nada, né? Eu não oro porque lá para o irmão lá que às vezes precisa, porque eu não sei orar, pastor. Não sabe orar? Nossa, irmão, isso é comovente, né? Então você faz o seguinte, se algum irmão estiver precisando, alguém da sua família, um dia precisar de oração, chega na pessoa e fala, olha, aguenta aí, eu não sei orar,
mas eu vou fazer um curso de oração. Quando eu terminar o curso de oração, eu volto para orar por você. Não faz porque não quer, irmãos. Não se consagra, não jejua. Pode fazer um voto de jejum, Deus, eu vou me consagrar. E você não sabe, pastor, eu não aguento porque eu fico fraco, eu fico não sei o quê. Irmãos, jejum ele faz isso, Se é que você não sabe, o jejum foi instituído por Deus. E Deus sabe exatamente o que ele faz, irmãos. Ele não faz nada para destruir ninguém, porque não é ele que mata, rouba e destrói, é Satanás. Certo? Você pode ficar 1 ano sem comer nada, só suplementando, que vai estar tudo bacana. 4 dias sem tomar água, você está no cemitério, mas comida, você vai longe. Não jejua, não, porque eu vejo dragão na minha frente, que eu passo o vulto na minha frente, passa sei lá quem, vira um rolo danado. Essa semana que passou, eu falei para a banda, eu vou fazer um jejum. Foram quase 2 dias direto, irmãos. Depois que eu entreguei, que eu tinha que ver mais algumas coisas aí não daria mesmo. Entreguei meu jejum, mas na boa, não morri, não passei mal. O Gabriel fez, acho que 70 e poucas horas, né? Nem sei, meu filho. A Wanda, quando estava grávida do Gabriel, estava abrindo a igreja como é que chama lá? Da Penha, em São Paulo, grávida. Estava de quantos meses? Quase 8 meses. Jejuava quase todos os dias, a média de 6 a 8 horas por dia. Alguém disse, esse neném não vai aguentar. Vê o tamanho do cavalão que está lá, irmãos. Do bitelo que nasceu. Aonde que você vai fazer alguma coisa para Deus e que Deus não vai te recompensar? Aonde isso? Você pode fazer, bom, pastor, eu não aguento nada disso, eu vou fazer voto de ler Bíblia. Aí começa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, Pai? Não, mas você leu tudo isso? Da próxima vez, leia menos, porque é capaz de espregar a sua língua. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, e morreu aí, parou aí. Ou então hoje, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fecha a Bíblia, vai fazer o que vai fazer. Amanhã volta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí vai trabalhar e depois da manhã volta, o Senhor é meu pastor e nada. Mas não tem mais nada na Bíblia para você ler. É só o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu irmão, tem inúmeros votos para você fazer na sua vida. E a oração do voto, ela é infalível. Porque você sabe o que aconteceu com Jacó? Ele foi trabalhar com o tio, trabalhou, e animais malhados e salpicados, ele pegou uma varinha de álamo, descascava, deixava a casca, descascava, deixava a casca. O animal ia tomar água, ele punha na frente. O animal ia comer, ele punha na frente. O animal ia parir, ele punha na frente. Todos os animais saíam salpicados e malhados, irmãos. Ele ficou mais rico do que o tio. Ele voltou para a terra dele. Deus guardou ele. No Val de Jaboque, que é o riacho, né? Que é o Val de Jaboque, ele ali luta com o anjo, que era o anjo do Senhor. Ele agarra no anjo, o anjo toca na juntura da coxa dele. Aquilo deve ter dado uma dor, meu Deus do céu, que alguém já teve luxação aqui, sabe a dor que é. Coisa terrível, e mesmo assim ele grudou no anjo e disse, eu não te largo, enquanto você não me abençoar. O anjo falou, então a partir de agora não é mais Jacó, vai ser Israel, eu estou te abençoando, você vai voltar. Ele volta, o irmão vinha carregado de soldado. Quando viu, os dois se abraçam, se beijam, choram, e louvado seja o nome do Senhor, a palavra foi cumprida. Faça votos, meu irmão. Eu não sei qual é o voto que Deus tem no teu coração, faça votos. Aquilo que você começou um dia a fazer e que você parou, aquilo foi um voto. Você quebrou um voto. Você quebrou uma aliança. Um dia será cobrado por isso. E a cobrança, ela não fica barata, não, irmãos. Ela não fica barata. Ô pastor, o senhor não, meu irmão. Quando você faz um voto de casamento, você fez um voto.
Se amanhã você toma uma atitude, se eu vou ser patrocinador da igreja, é um voto que você fez. Não, eu não quero ser mais. O problema é seu com Deus, não é comigo, nem com a igreja, nem com o missionário, é com ninguém, é com Deus. Você fez. Quem pode te liberar é Deus. Ele disse, não faça, mas se fizer, não tarde em cumprir o seu voto. Comece a fazer. Eu vou fazer um voto, estar na igreja, fazer uma campanha. Às vezes o voto, você tem um familiar. Te dar um exemplo. Um familiar, uma pessoa, e olha, eu quero ver uma pessoa aqui dentro que não tenha um único familiar, alguém da sua família, que não esteja assim, ó, de cabeça para baixo. Tem. Ah, tem, pastor, tem. E eu lhe pergunto, o que você faz por essa pessoa? Ah, já falei, já não sei o que, já tal, e a pessoa não dá ouvidos, tá? E aí? Ah, larguei de mão. Bacana, aplausos para você. Queria ver se Deus tivesse largado de mão da sua vida ou da minha, onde nós estaríamos uma hora dessa. E você desiste de um familiar seu. Como é que pode um negócio desse? E às vezes você faz um voto, meu Deus, eu vou fazer uma campanha de oração de quarta-feira por esse meu ente querido. Pronto, já é um voto. Vai ter dia que você vai chegar atrasado, vai ter dia que o ônibus não passou, vai ter dia que o patrão mandou você ficar uns minutos a mais, vai ter tudo, mas nem que for no amém, eu vou cumprir meu voto. Porque Deus sabe que eu não cheguei na hora, não é porque eu não quis não, é porque eu fui impedido, certo? E aí o voto não é quebrado. Mas a pessoa não, atrasou hoje o ônibus, eu não vou mais não. Deus entende. Não, Deus não entende não, irmãos. Deus entende o que Ele diz, não é o que eu quero que Ele entenda. Aprenda a fazer votos, irmãos. Tem tantos votos. Eu tive uma obreira minha que todo dia ela ia na igreja orar. Disse, irmã, mas a senhora, pastora Ayrton, o nome dela era, essa senhora, irmãos, ela já foi para a eternidade. Zezinha, irmã Zezinha. Eu costumo dizer que quando eu abri a igreja de Guarulhos, quem é de Guarulhos está me assistindo aí, foi em 89, 90, eu nem lembro mais. Foi final de 89, né? Eu abri a igreja em Guarulhos na Avenida Doutor Timóteo Penteado, número 500, para quem é de Guarulhos, ao lado direito da Praça do Estudante. Saí de Franca, que tinha quase 300 membros. Fui para Guarulhos, meu primeiro domingo tinha 4 senhoras. 4 senhoras. A mais nova era líder de jovem, tinha quase 80 anos. Falei, a senhora é líder de jovem, só líder de jovem, pastor. Eu falei, beleza. A juventude não está na carne, está no espírito, né? Amém, Jesus? Moral da história. A irmã Zezinha, todos os dias, estava na igreja. Irmã Zezinha, pastor, eu vim orar. Eu só vim orar. Tem alguma coisa específica? A senhora quer que eu ajude? Não. Isso é um voto que eu fiz com Deus de orar por esse ministério, por essa igreja. Acabou. Terminava a oração dela, ficava um pouquinho sentada ali, batia um papo com a gente, brincava, tomava um café. Pastor, estou indo embora. Uma senhora de quase 80 anos ela tinha, né? Quase 80 anos, sério mesmo. Ia embora para a casa dela. No outro dia estava ela cedinho lá na igreja, de joelhos dobrados e orava. Ficava um tempão orando. Era um voto que ela tinha com Deus. Eu não sei, mas faça um voto. Você vai ver como é que a coisa muda, irmãos. Você vai ver como é que Deus vai te responder. Eu acho que o primeiro voto que você deveria fazer é só um toquezinho, tá? É aquela 1 horinha do seu tempo dedicado a Deus. 1 horinha só do seu tempo dedicado a Deus. Só 1 hora do seu tempo. Pastor, eu não tenho tempo. Você não quer. Você não tem Deus como propósito na sua vida. Você falar isso para mim, eu vou te entender. Agora, você falar para mim que você não tem tempo,
aí já eu vou falar para você um português mais claro, é mentira. Porque o teu tempo quem faz é você. E esse espaço de 24 horas quem criou foi Deus. Falar para Deus que 24 horas da tua vida é pouco, tá? Você está pecando. Então você não faz o que você não quer. Então aí eu vou entender, tá claro, tá legal, tá tudo em aberto. Mas você deveria fazer isso. Você vai ver como Deus vai mudar a tua vida, a tua história, meu irmão, o rumo da tua vida, teu lar, tua família, aquilo que é seu trabalho, sua fonte de renda, todas as áreas da sua vida. Hoje eu paro por aqui. Semana que vem eu vou te mostrar de um cidadão que fez o voto errado. Nossa, pastor, o senhor fala de voto, se eu fizer um voto errado? Naquilo que eu estou te instruindo, você não vai fazer errado, não. Você vai fazer errado quando você der o passo que ele deu na vida. Aí você vai fazer errado, tá? Mas e se eu der esse passo? Eu estou te instruindo exatamente para você não dar o passo errado. Amém, Jesus? Eu vou falar de um cidadão chamado-se Jefté. Você vai ver o voto que ele fez. Domingo que vem eu volto a falar contigo. Mas aprenda a fazer isso, irmãos. Chega para Deus, coloca o problema, faça como a Ana, derrama teu coração no altar do Senhor, na presença de Deus, e diz: Deus, eu vou fazer um voto com o Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me tirar dessa situação, e eu sei que o Senhor pode, o Senhor já fez, eu só preciso do cumprimento da tua palavra na minha vida, eu vou fazer tal coisa, e pode ter certeza que funciona, irmãos. Em 1990, né, que eu morava em Guarulhos, 91 já. Aí já estou em 91, morava em Guarulhos, no Jardim Paravente, na cidade de Guarulhos. Eu fiz um voto com Deus. Se porventura eu esquecer, domingo que vem você me lembra. Eu vou te contar o voto que eu fiz com Deus. Ô pastor, mas voto pode contar? Já passou, eu já recebi a bênção, então eu posso contar. Amém, Jesus? Mas eu vou te contar o voto que eu fiz com o Senhor Deus. Tá? Você vai ver como que Deus, ele age, irmãos. E age. Olha, eu vou te contar um claro. Quando a Wanda ficou grávida, eu cheguei para Deus, e naquela época, para fazer aquele negócio lá, como é que é? Ultrassom. Pastor, o que é isso? É que eu esqueço o nome do treco aí, mas é ultrassom. Você tinha que ser, pelo menos para fazer ultrassom, dono do Brasil, ou ter 99% das ações do país para poder pagar um ultrassom. E a gente não tinha condições. Tá? Que, inclusive, irmãos, se eu fosse olhar para o lado da ciência, eu não poderia nem ter filhos com a Wanda, porque o sangue é igual, é incompatível. Mas entra Deus na situação, né? Deus é tremendo. Bom, moral da história, eu não sabia o que era. Se é homem, se é mulher, não sei o que é. Tá bom, dobrei meu joelho, fiz uma oração. Falei: Deus, o que vier, louvado seja o nome do Senhor. Já estou te agradecendo, estou abençoando e tal, estou te agradecendo, mas posso ser sincero para o Senhor, Deus? Eu gostaria de uma menina. Eu não sei o porquê, sempre pendo por esse lado, né? Eu gostaria de uma menina, mas se o Senhor me deu um menino, está tudo feito, está tudo bacana, Deus, está tudo certo. Porque a mulher, irmãos, ela é pro lado do pai sempre mais grudada. Pode acreditar no que eu estou te falando. Ah, pastor, não é no meu caso. Isso é uma raridade, minha irmã. Porque normalmente é assim. Ela pende pro lado do pai. Tá bom. A Wanda foi ter neném, ninguém sabia o que era. Nasceu uma menina. Só que eu disse: Deus, se for uma menina, eu quero que ela, eu vou colocá-la no caminho do Senhor, para que ela possa ser uma levita, para que ela possa cantar ao Senhor, adorar ao Senhor. Talvez vocês nunca viram,
Mas vai ver a voz que a Miriam tem, meu irmão, minha filha. Tremendo, irmão. Tá bom. 3 anos se passaram, a Wanda engravida de novo. Tá lá o Ayrton no quarto. Deus, obrigado, tô abençoando e tal. Deus, que vier tá bacana. Mas, porém, todavia, se o Senhor me der um garoto agora, serei grato ao Senhor e vou colocar ele, vou ensinar ele a ser músico dentro da igreja do Senhor. E mais especificamente, Deus, posso falar a verdade? Pode. Baterista. Eu amo o instrumento, a bateria, irmãos. Eu acho que a bateria é tremendo. É uma coordenação motora violenta que a pessoa tem que ter. Tá bom. Na época, eu e a Wanda procurando salão na Penha, comendo pão com mortadela, porque não tinha dinheiro nem para comprar comida para comer, eu e ela. E grávida de 8 meses, hein? Como é que as mortadelas tinham uma vitamina, né? Porque nasceu o Gabriel, o bicho nasceu graudão, irmão, fortão. Hoje as mortadelas aí tá tudo acabada, mas naquela época a mortadela era boa. Moral da história, irmãos. Moral da história. Quando a Wanda foi ter a criança, nasceu quem? Gabriel. Quando o Gabriel começou, nem precisou começar muito. Gabriel era bebê, coisa de quantos anos? 3, 4 anos? 2 aninhos, né? Ficava sentado lá da Wanda, põe um negocinho em cima da perna dele, pegava as canetas e ficava batendo. Eu falei, é o cumprimento do voto. Aí coloquei ele em aula de bateria, estudou bateria com o Bambam, estudou não sei o quê, foi fazer um monte de coisa. São votos, irmãos. Cumpra seu voto, não falha, voto não falha. E esse que eu fiz lá em Guarulhos foi um voto financeiro que eu fiz com Deus. Eu acho que eu já vou... Quer saber agora, irmãos? Tem tempo ou não? Dá para aguentar até meia-noite hoje? Então vamos lá. Você que está me assistindo aí, segura o celular ligado aí, o YouTube, o Facebook, até meia-noite que eu acabo de contar. Guarulhos foi para mim a prova dos 9 na minha vida. Eu acho que teve um... Eu vou figurar para você poder entender. Não teve nada, tá? Não teve nada, mas eu ponho isso para você entender. Eu acho que teve uma reunião no céu e Deus disse assim, olha, põe o Ayrton na prova. Ou vai, ou racha. Meu irmão, queridos e amados, eu já te contei parte da história. Eu ia com moedinhas que sobrava de troco de um ônibus e metrô na feira de Guarulhos para comprar bacia de alface e uma de banana que o cavalo do bananeiro já tinha pisado, já tinha babado em cima dela, era que eu comprava para Miriam, porque eu não tinha mais dinheiro para comprar comida. Eu comia eu e a Wanda e a Miriam com 3 aninhos, e a Wanda grávida de 7 meses, 8 meses, arroz e alface. Eu não sei como é que o Gabriel não nasceu verde, de tanta alface que eu comi e a Wanda comeu. Não tinha mais, irmãos. Não tinha mais, não tinha dinheiro. Um dia que sobrou um dinheiro lá, eu falei, Wanda do céu, vou comprar um pedaço de carne. Fui lá correndo, comprei um pedaço de carne. A Wanda veio, temperou, fez não sei o quê. Só que aquele dia não estava muito bem, coitada. E ao invés de colocar sal, ela colocou açúcar na carne. Irmãos, não dá para comer, irmãos. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas uma coisa terrível. A Wanda, eu vou lavar a carne. Não adianta lavar. Não sai. Precisamos jogar a carne fora e eu voltei a comer arroz com alface. Mas enfim, está tudo certo e passou. Só que um dia, e a gente não tinha condições mesmo, irmãos. Estava na igreja ali, por chamado mesmo ao ministério. Porque eu sempre disse, Deus, se o Senhor me dá um prato de comida e olhar da minha família, eu continuo pregando o evangelho, eu não largo dele. E aí o que aconteceu, irmãos? Um dia estamos na Praça da Sé, missionário prega Romanos 4:17.
Legal, eu ouvi a pregação tal, mas a pregação falou forte ao coração da Wanda. E quando nós voltamos para Guarulhos, a Wanda chegou um certo momento e ela falou: você viu aquela palavra? Eu falei: eu vi. E aí? Eu falei: falou o coração, bacana e tal. Mas aí ela me passou o que Deus tinha dito a ela. E aí a revelação ficou maior. E naquele momento que ela me passou, eu peguei a palavra. Deus chama à existência as coisas que não existem. Na minha casa, se você fosse na geladeira, abrisse a geladeira, tinha uma variedade dentro da geladeira de água. Garrafa azul, garrafa vermelha, garrafa amarela, garrafa roxa, garrafa de qualquer cor. Acho que é para mudar a cor da água. Só tinha água. Não tinha mais nada. Foi nessa época que a Wanda pegou um ovo e bateu ele com farinha e como é que chama aquele trem? Pó royal, e vira uma espuma de ovo. Porque não um único ovo, não é uma dúzia inteira, é um ovo só. E não tinha dinheiro para comprar mais nada, irmãos. Não tinha dinheiro para comer mais nada. Era aquilo ali. E louvado seja Deus. Mas nunca deixei de agradecer a Deus. E ali. E firme. Entendeu? Quando a Wanda me passou a revelação, um dia eu acordei pela manhã e falei: a partir de hoje eu faço um voto com Deus. Toda manhã minha primeira palavra vai ser com o Senhor. Não dava bom dia para a Wanda, não dava nada. Ia lá fora, abria a porta da minha casa, que eu morava num sobrado. Eu dizia: Deus, quero te agradecer, obrigado por ontem. Passei, ontem já foi. E vou te agradecer por hoje, porque hoje vai ser melhor do que ontem. Certo? Hoje vai ser melhor do que ontem. E, meu Deus, mediante Romanos 4,17, eu chamo a existência que não existe. E comecei. Um dia, eu parei na cozinha da minha casa e eu abri a geladeira em oração. Eu estava orando, eu falei: Deus, o Senhor está vendo aqui? O Senhor está vendo o que eu tenho para comer? Tem nada. Nada. Mas eu quero te agradecer. Só que eu quero fazer um voto com o Senhor, Deus. Eu estou orando ao Senhor aqui, não é porque eu quero ficar milionário, porque eu quero ganhar 450 milhões, não é porque eu quero ter Ferrari, Lamborghini, não é nada disso. Estamos orando para ter comida dentro da minha casa. Então eu estou fazendo um voto com o Senhor. A partir de hoje, Deus, o que o Senhor me der além daquilo que eu preciso, o que passar do além eu vou dividir com aquele que não tem. Pergunta para mim se funcionou, irmãos. Tem coragem de perguntar? E como funcionou, meu irmão? Em pouco tempo, a coisa foi indo, e a coisa foi indo. E eu me lembro que depois desse voto que eu fiz com Deus, um dia eu estou na minha casa, o meu pai, que era vivo, disse: Ayrton, eu estou indo fazer uma visita para você em Guarulhos. A Wanda: Ayrton, que jeito? Eu falei: não sei. Ainda água com sal para ele aí, ele toma e está tudo certo. E a Wanda, porque eu nunca levei nada para ninguém. Se eu tiver que te contar uma bênção, eu vou te contar. Se eu tiver que contar para você uma derrota, eu fico calado. E eu não levava problema para minha família. Morreu o assunto. Meu pai chegou em casa e meu pai era um cara que observava muito. Chegou um dia, 2 dias depois, que ele estava em casa, ele chegou para mim e disse assim: Ayrton, me diga uma coisa, o que está acontecendo? Eu falei: nada. Acontecendo em quê? Você está vendo alguma coisa, pai? Ele disse: eu estou. Eu falei: então me fala que talvez eu possa ajudá-lo. Ele disse: Ayrton, eu vejo que aqui não tem desperdício, aqui não tem isso, aqui não tem isso, aqui não tem isso, e você está passando por uma situação difícil. Estou certo ou estou errado? O que você vai falar? Eu falei: o senhor está certo, mas é só por um momento de tempo, pai. Isso aqui passa. Isso aqui são crises, nada é para sempre na vida.
Ele olhou para mim e falou: está faltando comida aqui, né? Eu falei: Deus está suprindo. Você nunca vai falar, né, irmãos? Você sempre vai dar a boa notícia. Eu falei: Deus está dando, pai, fica tranquilo. Ele falou: amanhã nós vamos no mercado. Eu falei: não vamos. Ele falou: vamos. Eu falei: não vamos. Ele falou: vamos. Eu falei: pai, quem manda na minha casa sou eu, não vou não. Ele falou: Ayrton, eu vou comprar. Eu falei: eu não tenho dinheiro para lhe devolver depois. Ele disse: eu não estou te pedindo. Não estou te pedindo. O dia que você puder, você me devolva o dinheiro. Certo? O dia que você puder. Se vai ser daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos ou 100 anos, não interessa. O dia que você puder, você me devolva. Fomos no mercado. Mercado em Guarulhos, hoje é uma rede grande, mas chama-se até hoje, porque tem lá Irmãos Lopes, rede de mercados Irmãos Lopes. Eu e a Wanda entramos, pegamos o carrinho. Ele falou: para que esse carrinho pequeno? Pega o grande. Falei: pai, quanto que eu tenho que gastar? Ele falou: o que você achar que tem que gastar. Não foi um carrinho não, foi 2. Foram 2 carrinhos. A única coisa além que a Wanda comprou foi uma bandeja assim. Lembra antigamente a Danone? Eram umas bandejas que vinha, por exemplo, assim, é tudo morango e vinha um de coco. É tudo não sei o que e vinha um outro sabor. Lembram disso? A única coisa que foi comprado além foi isso aí. O resto foi tudo arroz, macarrão, feijão, sei lá o que, e sei lá mais o que, e daí por diante. Depois da oração que começou a acontecer. O quê? Uns 2 meses depois. Foi antes de 2 meses, eu consegui devolver o dinheiro para o meu pai, agradeci a ele, e a coisa foi. E até hoje eu pratico isso. O que Deus tem me dado a mais, eu reparto com o que não tem. Não quebrei o meu voto, e não vou quebrá-lo em nome do Senhor Jesus. O voto funciona, meu irmão. Vai por mim, que eu sei o que eu estou te falando. Vai por mim, que eu como pregador, sendo responsável pela tua vida, eu sei exatamente o que eu estou te ensinando em nome de Jesus. Amém, Jesus? Digam graças a Deus. Curve a sua cabeça e feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale mais com cada vida, e que o Senhor fale mais em cada coração, meu Pai. No coração deste meu irmão, no coração desta minha irmã, desta pessoa que aqui está, desta outra que me assiste, aonde quer que ela esteja, que o Senhor os abençoe. Talvez esta pessoa até que está me assistindo agora, me ouvindo agora nesse momento em oração, ela esteja passando por um momento terrível na vida. Jesus, assim como o Senhor estendeu as suas mãos em direção à minha vida, estenda as tuas mãos em direção à vida desta pessoa, e que talvez seja, porque isso veio ao meu coração agora, na vida financeira. Pai, abençoe esta vida, tire esta pessoa, meu Deus, desse sofrimento material, desse sofrimento financeiro, reverta esse quadro, mude, Senhor, esta história. Pai, eu abençoo a vida desta pessoa, para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor, bem forte, em o nome do Senhor Jesus.